Action! Action. Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez a mais uma edição do Faro Frame aqui, hoje com o filme Vampiros de Almas de 1956. Só lançamento aqui no Faro Frame. Só filme novo. Metendo o nariz no filme alheio. Curiosidade número 1. Adaptação literária. Baseado no livro de Jack Finney, o filme é a primeira de 4 versões cinematográficas. As outras adaptações incluem Invasores de Corpos de 78, Invasores de Corpos de 93 e Invasores de 2007. Número 2. Primeira ficção de Don Siegel. Vampiros de Almas foi o primeiro filme de ficção científica do diretor Don Siegel, apresentando um thriller noir, preto e branco, cheio de sombras pesadas, ângulos de câmera baixa e ameaçadora tensão. Curiosidade número 3. Cápsulas da tortura. As cápsulas, ou vagens espaciais, eram baratas e simples, mas os atores tiveram que suportar um difícil processo de fazer cópias de látex de si mesmo. Eles ficaram cobertos de material quente e tinham que respirar por canudos. Carolyn Jones era claustrofóbica e Dana Winter sentia-se como se estivesse num sarcófago. Número 4. Cena da Batcaverna. A famosa cena do túnel foi filmada na caverna Bronson, também usada como cenário da Batcaverna em séries e filmes do Batman. Número 5. Metáfora social. Vampiros de Almas é um filme alegórico que reflete a conjuntura política e social dos Estados Unidos da época. O pânico instaurado na trama pode ser interpretado como uma metáfora para os medos e ansiedades da sociedade, tal como o macartismo ou caça aos comunistas. Número 6. Correu uma maratona. A ação do filme exigiu que o protagonista Kevin McCarthy corresse dias a fio. Em inúmeras cenas, seu personagem corre para salvar sua vida em todos os terrenos possíveis. Pouco antes do filme chegar ao fim, o Dr. Banner corre pelo trânsito em pânico. Como o exausto ator não estava dormindo bem, Don Siegel disse a seus dublês para permanecerem alerta caso McCarthy tropeçasse sem avisar. Número 7. Filmagens e efeitos especiais. As filmagens ocorreram em menos de um mês de 1955, com baixo orçamento. Surpreendentemente, apenas $15 mil do orçamento foram destinados aos efeitos especiais. Número 8. Material de marketing. Durante seu lançamento original, cápsulas de papel machê estavam em exibição nos saguões dos teatros, bem como recortes em preto e branco de Kevin McCarthy e Dana Winter, fugindo freneticamente de uma multidão de pessoas. Metendo o nariz no filme alheio. Ô Pedro, fala pra gente aí, qual que é a ficha técnica? Ficha técnica, Gustavo. Diretor, começando pelo diretor agora. Don Siegel nasceu em 1912 e faleceu em abril de 91. Famoso por Alcatraz e os filmes Dirty Harry. Um filme do Dirty Harry. E aqui que é o Vampiros de Almas, né? Ele trabalhou bastante aqui com Vampiros de Almas, trabalhou bastante com o Clint Eastwood. Em outros filmes também, o Meu Nome é Coogan. Ator principal, Kevin McCarthy, nasceu em 1914, morreu em 2010. E ele fez também o remake, ele faz uma ponta no remake de 78 desse mesmo filme, fazendo mais ou menos um papel muito semelhante, assim, numa cena semelhante. Sim. Depois não sei se você vai falar, enfim. E a parceira romântica dele no filme é a Dana Winter, que é nascida em 31, falecida em 2011. Ela nasceu em Berlim. E ela fez nenhum filme assim memorável, ela fez várias séries, tipo Casal 20, aquelas séries dos anos 80 que ela passavam. Era novinha na época, né? Porque se for ver a diferença do 14 para 38, 38 ela nasceu? Nasceu em 31. O outro nasceu em 14. Tinha 15 anos de diferença. Prêmios, Gustavo. Prêmios. Embora não tenha recebido, né, premiações específicas, a influência e o impacto desse filme no gênero de ficção científica e horror são memoráveis, né? Ele é um filme que se destaca por isso. Razão essa, estarmos falando dele agora. Exato. Ele tem uma atmosfera tensa e claustrofóbica. Dessa vez eu falei bem a palavra. Você pode até buscar nos nossos filmes. Não lembro. Nossos vídeos aí tem um problema de pronúncia. E é uma coisa interessante é que ele não apela para efeitos visuais muito, por exemplo, monstros, naves espaciais, cenas de morte e tal, um negócio mais
mais tenso no estilo suspense do Hitchcock, digamos assim, né? Sabe o que me falaram? Você vai falar de dinheiro, alguma coisa? Não, né? Dinheiro, vamos falar de dinheiro. Só pegar o gancho, você falou, lembra muito aquela série, a primeira série Além da Imaginação, que é uma série que voltou agora, mas a icônica mesmo é dos anos 60, Sim. Era em preto e branco, era um sucesso, considerado uma das melhores séries de todos os tempos, estava no top 10. Eu peguei, quando criança, dos anos 80, que era boa também. O primeiro episódio tem o Bruce Willis, que eu vi, inclusive, esses dias, acharam lá um Piratex Além da Imaginação. E tá agora no Amazon. A versão nova que eu vi um episódio, não gostei muito, vi um. Tá. Fala aí do dinheiro. Orçamento, foram $416 mil. Lembrando que é um filme de 1956, né? Então, é uma grana. Colocar na proporção, é uma grana razoável, quase $500 milhão na época. Só que teve uma receita de 3 milhões, então rendeu bem, rendeu 6 vezes mais, né? Mas você sabe, cara, que eu vi que eles estavam querendo fazer um filme barato, né? Tanto que não tem ninguém famoso nesse filme, justamente para não gastar mais dinheiro, né? Sim. Era para ser mais barato do que foi no final, né? Todo filme dá aquela esticada. Dá uma esticadinha, né? Sempre tem que dar uma gorjeta para alguém. Tem que gastar um pouco mais, né? É igual quando você manda pintar a sua casa, fazer reforma, o arquiteto, né? Não lembra do orçamento inicial? Saudoso. Vai ter que fazer mais. Bom, queria começar com uma história, Pedro. Diga lá. É interessante que esse filme ele teve várias interpretações políticas. Pelo menos duas, né? Para dizer que, não sei se você se recorda da época, que nós já fizemos aqui, por exemplo, o JFK, fizemos... Tem um filme que falava mais do macartismo, né? É o Boa Noite, Boa Sorte. Boa Noite, Boa Sorte, isso. É esse filme que é o que eu estava tentando lembrar. O macartismo vem de um senador, o McCartney, na época dos anos 50. Você me desculpa. A gente fez o Boa Noite, Boa Sorte aqui. Sim. Você lembra o que tem de especial no nosso vídeo do Boa Noite, Boa Sorte? Tinha aquela falinha, né, do Boa Noite. Não, você fez o vídeo em preto e branco em homenagem ao... Você lembra disso? Lembro. Mas vai lá, continua aí. Bom, depois... Esse senador McCarthy era um cara que empenhou a caça às bruxas aos comunistas na década de 50 nos Estados Unidos. Acabou se tornando uma febre, um negócio assim que... que ele exagerou um pouco na mão, né? Qualquer pessoa era que tivesse andasse um pouquinho fora da linha já era considerado comunista. E aí o que se diz, essa questão do macartismo ali no filme, pode ser considerado macartismo ou o próprio comunismo, que no filme é falado que é dado a alegoria de uma coisa alienígena que vem e toma conta da sociedade, tira, digamos, as pessoas ficam comuns, não tem mais suas almas, digamos assim, né? Fica sem a sua personalidade, né? Exato, é isso exatamente o que acontece com os personagens do filme. E né, essas duas interpretações, tanto o macartismo quanto o comunismo, seria isso, que começa a ter uma coisa que toma conta da sociedade, como se fosse um vírus, uma praga, assim, e as pessoas perdem suas essências. Tem, por exemplo, um produtor que chama o Walter Mirisch, e o diretor Don Siegel, e o próprio cara, um dos roteiristas, que é o Jack Finney, que escreveu o livro The Body Snatchers, que deu origem ao roteiro. Eles afirmam veementemente que não tinha a mínima intenção de fazer essas análises políticas. Mas você sabe por que tem isso que você falou é totalmente verdade. Mas tinha um tal, eu não estou entendendo a minha própria letra aqui, mas tinha um tal de Daniel Manwaring. Manwaring. Ele também era roteirista. Ele é roteirista. Mas ele era admitidamente pela mulher como um front, ele era uma fachada de alguns roteiristas listados. Sim. Então, aí vem Listado significa que eles estão na lista negra. A lista negra lá do macartismo, né? Então, aí vem um detalhe que um complemento dessa parte que eu estou trazendo. Apesar dos produtores, os roteiristas, diretores falar, né, que não, a gente não queria fazer isso, mas existe essa questão que é reconhecida que o Daniel Manwaring ele fez parte da escrita do roteiro, porque é uma coisa curiosa que assim, o Jack Finney escreveu o livro, mas ele é acreditado também como roteirista. Acho que ele participou do processo de construção do roteiro do filme. Mas talvez o Daniel seria um dos roteiristas principais. É dito que ele ajudou a adaptar o livro, e ele introduziu essa questão do tema do macartismo. O macartismo perseguia as pessoas, era como se uma coisa que ia tomando conta da sociedade, queria que quase que todo mundo ia ser acusado. Mas aí você tem que olhar muito entre linhas, né? Sim. Não é uma coisa... Se você não souber do contexto do macartismo, tudo bem que na década de 50 era claro, límpido e claro nessas coisas. Hoje em dia, 70 anos depois, quase 75 anos depois, apesar que é 56, né? Quase 70 anos esse filme.
Fica Então dentro. não é tão claro essa questão do macartismo, mas pode ser claro, acho que está mais na memória das pessoas o comunismo, né? Falar que aquilo lá poderia ser o comunismo se espalhando. Eu vi que era o comunismo se espalhando, porque o comunismo tem essa coisa, as pessoas, todo mundo é igual. Exato. Por isso que quando no filme quem é tomado lá pelo alien, pela forma alienígena, perde a personalidade, fica sem emoção, né? Sim. Só um detalhe, você falou do livro, o interessante é que o livro ele foi lançado apenas 2 anos antes do filme. Então foi relativamente rápida essa adaptação, né? Então acho que é um grande motivo também de o Jack Finney, que era o escritor do livro, ter participado ativamente no roteiro do filme, porque ele é um cara que tinha acabado de lançar. Então acho que ele, não sei se, eu não tenho essa informação agora se ele foi convidado a participar ou ele quis entrar já no projeto, né? Porque normalmente quando o cara lança um livro, os direitos são comprados pode ser um estúdio, pode ser até um ator, tem vários exemplos desse. Um ator vai lá e compra os direitos e muitas vezes os caras engavetam e depois o projeto desenvolve. Nesse aí, às vezes ele compra só para segurar. O cara comprou e já o negócio já desenrolou e fez o filme e lançou. Né? Mas agora, por outro lado também, eu fiz aí uma pesquisa em vários canais do YouTube aí, eu não li o livro. Né? Acho que você também não. Não. Né? Mas quem leu disse que o filme é muito fiel ao livro, com exceção do fim. O final do livro ele é um final triste. Sim. Vamos dizer mais assim. pessimista, né? Exato. Final pessimista, exatamente. Pessimista é a palavra. O filme teria um final pessimista, que é o que acontece um pouco antes do final. Do final. Propriamente dito do filme. Que é aquele desespero do cara e coisa e tal. Que ele tá na rodovia lá, né? Ele tá na rodovia. Sim. Não, mas aquele é o final verdadeiro. Não, verdade, você tem razão. Esse é o final. O final que deveria ser. Exato, que deveria ser. E que é simbólico, né? Porque é aquele que ele. Porque ele aponta pra câmera e fala assim: você é o próximo. Eles já estão vindo, você é o próximo, você é o próximo. Exato. E é a cena mais ou menos que ele faz no remake de 78. Ele vai pra câmera e fala: eles estão chegando. Acho que é meio uma homenagem a ele mesmo lá que fizeram, enfim. E eu ouvi dizer que esse final é o final predileto do diretor, do Don Siegel. Sim, na verdade era o final predileto de todo mundo. A história é o seguinte: esse era o final. Fizeram aqueles testes, eles colocam, pegam um número seleto de pessoas e passam o filme e todo mundo aprova. O que você gostou, o que você não gostou, tem que mudar. E as pessoas falam: não, o filme está ótimo, o final é maravilhoso. Os produtores, os pessoal do estúdio lá, o pessoal que usa terno, fala assim: não, tem que ter final feliz. Tem que ter um final pessimista. Um final que dê esperança. O pessoal vai se matar quando sair do cinema. Né? E aí ele porque é aquela coisa, não, tem que ser um filme que no final, porque tem isso também, tem gente que não gosta de final triste. Tem gente que é o happy end, sabe? E aí eles mandaram tudo, que já tá tudo acabado. Não, o filme tá acabado. Aí falou: não, volta, e voltou todo mundo pra gravar só o final, que é o que você vê que ele vai lá na polícia, ele consegue chegar na polícia. Ele chega na polícia, aí uma coisa que eu vi até umas pessoas dizendo, na década de 50, 60, naquele momento ali, as pessoas em geral tinham muita confiança nas autoridades. O cara tá lá e ele ouve de soslaio, assim, que o cara fala: não, já estamos ligando aqui, já vamos resolver, vamos mandar a cavalaria, não sei o quê. Então cai naquela história, as autoridades resolveram o problema. Porque ele foi lá, contou, os caras acreditaram, depois de um tempo, né? Eu não lembro dessa parte. E aí ele fica meio que ouvindo assim, os caras: não, já estamos resolvendo, ligando para um monte de gente, vamos resolver, vamos mandar a tropa de elite aí, resolver todos esses problemas. Aí fica naquela assim: vocês podem continuar confiando nas autoridades, porque eu não sei se você lembra, quando o cara tentou contar para as pessoas na cidade, todos estavam tomados, inclusive as autoridades. Então a autoridade perdeu o poder, porque ela já fazia parte do processo. No momento que a autoridade volta e fala assim: não, deixa comigo que eu vou resolver, ele está dando poder de novo para a autoridade. Exato. E a população fala assim: legal, então a autoridade está lá ainda, né? Resolve o problema. Você sabe que esse filme tem um furo, né? Um furo de roteiro, que eu digo. Uma coisa que não faz sentido. Você notou, não? Não lembro. Não lembra? Você viu recente ou faz tempo? Faz uns meses aí, mas não consigo lembrar bem do filme. Bom, só para ilustrar, esse é o primeiro filme, não é o primeiro filme de alienígena, não. Já antes tinha o Enigma do Outro Mundo, que tem também 3 remakes, ou 2. Sim. Um deles é do Carpenter, né? Aquele famoso lá de 80 e pouco. Mas esse é de 56, né? Um pouco antes. Não, mas esse é o remake do Enigma do Outro Mundo. Tá. Que veio antes, que não era essa, era uma outra invasão, era um outro estilo de invasão do alienígena. Esse aqui é aquele que já é famoso aqui, que é tem muito no Arquivo X, assim, já foi retratado no Arquivo X, que é aquele que o alienígena chega, substitui a pessoa, tá a pessoa igual, só muda a personalidade. O cara fica sem alma. E aí, como é que isso funciona?
são colocados casulos, né? Perto de onde essa pessoa está. Então, se o Gustavo está aqui no banheiro ali... É como se fosse uma semente grandona. Uma semente grandona. Uma vagem, assim. Parecido com uma coisa de... mas acho que o princípio é igual a uma transformação de borboleta, né? Que a borboleta casulo. Talvez um casulo é mais interessante. Cocum. No cocum. É. Então, por exemplo, a gente está aqui, aí alguém coloca, o alienígena coloca escondido ali atrás um casulo. E aos poucos esse casulo vai se transformando na pessoa, e quando você vai dormir... O cara tá cooking, né? Tá sendo cozinhado ali. Tá sendo preparado, tá sendo formado e coisa e tal. E quando você vai dormir, esse casulo já transformado em pessoa vem aqui e... Por Wi-Fi, né? Transfere. Aí não sabe lá, não foi explicado isso. Transfere a consciência, né? As memórias. As memórias e coisa e tal. Durante o sono você vai... Então isso também tem um que é legal do filme, que ninguém quer dormir. Talvez o furo seria aqui que acontece com o corpo antigo? Não, o furo é o seguinte. O par romântico do ator principal, que eu esqueci agora o nome. Tá aí. A Becky, que é o par romântico do Dr. Miles lá, ela se transforma numa caverna, né? Só que é o seguinte, ele sai por alguns minutos, quando volta ela já não é mais ela. E não tinha nenhum casulo. Não tinha. Elas estavam escondidos até. Era bem remoto, né? Então é um furo, deram uma forçada, isso é chamada de forçada de barra. Para transformar ela pra causar um espanto, né? Na hora que o cara veio dar um beijo nela, ela nem reagiu. O efeito é legal, mas assim, né, a gente que gosta de pegar no pé. Sim. Bom, eu tenho uma outra história interessante, Pedro. Eu estava assistindo uma análise aí dos caras lá de fora e vi que existe. É dito no filme que tem até uns dados momentos que os pacientes ficam reclamando, falam assim, aquele lá não é meu tio, ele é igualzinho, fala igual, e babá, mas não é meu tio. Porque ele acredita que a pessoa foi substituída. Eu até sei o que você vai falar, vamos lá. É uma síndrome, existe uma síndrome de verdade que chama Capgras Delusion. Ela pode ser considerada uma síndrome, um fenômeno ou um delírio psicológico. Psicológico, né, que faz a pessoa acreditar que os amigos ou parentes próximos, eles são impostores. E aí isso pode ser uma coisa aguda, passageira ou bem grave. É mais comum em pessoas que têm esquizofrenia, que já têm quadros, né? E isso foi primeiramente estudado por um psiquiatra francês chamado Joseph Capgras, em 1923. E aí teve alguns estudos lá que mostravam vários casos desses durante a literatura, aí, que mostrava que, por exemplo, uma senhora que tinha mais de 70 anos lá, ela acreditava que o marido dela não era o marido, que era um impostor, e que não deveria mais dormir do lado dela, e começava a brigar com todo mundo. Aí tem uma explicação ali, bem por cima assim, da explicação técnica da coisa, que você reconhece uma pessoa através da questão do reconhecimento facial, e isso trazendo com alguma emoção que você tenha, né? Por exemplo, um amor, um ódio, qualquer coisa assim, um reconhecimento, você foi um amigo, pode ter uma camaradagem e tal. Se existe a desconexão disso, você imagina que aquilo lá é um impostor, porque aquilo lá não remete mais a quem você tinha aquele sentimento. Interessante. Você quer ver uma coisa curiosa? Nada como um dia atrás do outro, né? Você sabe que eu nunca tinha ouvido falar dessa síndrome que você acaba de escrever até ontem à noite. Olha que maravilha. E eu vi até ontem à noite. Ontem à noite eu estava em casa. Era uma sexta-feira à noite ontem? Foi sexta-feira à noite? Eu não tinha nada para fazer sexta-feira à noite. Eu tenho a mania de ver entrevista antiga, até para pegar histórias aqui e tal. Estava vendo um Jô Soares de 20 anos atrás. Aí tem um médico que falando de vários transtornos e tal. Um deles era esse, eu não lembrava o nome que ele falou lá. Ele descreve. A pessoa acha que é um impostor. Gozado, né, cara? Eu achei isso daí num canto. Eu assisti o review do cara e não falou nada de Capgras. Aí no finalzinho do vídeo tinha lá uma legenda em roxo, assim, né? Síndrome disso. Eu olhei lá e falei, mas que síndrome psicológica? Daí eu fui pesquisar a respeito e falei, que legal, vou levar lá pro vídeo. Quando você falou tem uma síndrome, eu falei, puta, Jô Soares ontem. Então é isso, e a sinopse já lançou aí, né, Pedro? Que os caras lá, Invasão Alienígena. Invasão Alienígena também vale a pena dizer que assim, esse filme deu origem a 3 remakes, um de 78, que é muito bom, eu não vi, mas a crítica aplaude, que é com... Eu esqueci o nome do ator, mas... eu nunca lembro o nome do ator, é o pai do cara do 24 Horas, qual é o nome dele? Donald Sutherland. Tá. Tem o de 93, que é um mais obscuro.
E tem que ele trabalha com... Esse aqui tem o comunismo, né? O de 93 ele trabalha com traumas dos soldados voltando de guerra. Tá. E tem o mais recente, 2008, que é o com a Nicole Kidman e com o nosso James Bond, qual é o nome dele? O Craig? Eu nunca lembro o nome desse cara. Que é somente invasão, mas o princípio é o mesmo, mas a contaminação é mais nojenta. Eu ouvi o pessoal falando mal desse filme. Não é um... É porque acaba sendo meio batido, né? Porque o inovador foi lá de 56, né? Que deu origem a várias coisas, né? Então, o cara refaz a mesma história, né? Ele não é um filme memorável, assim. Ele é um bom filme se você tiver à noite, ligar e estiver passando, você vê. Lá. Zapiano, mas não é. Invasão com a Nicole Kidman. Tá certo. Tá bom? Então é isso, galera. Um abraço pra vocês, até mais. Tchau, pessoal. Tchau. Por favor, para o carro. Me dá uma carona. Eita, nós. Para aí. Ó, o meu UberX não vem, cara. Alguém tem que me levar pra casa. Me leva pra casa alguém, pelo amor de Deus. Para aí, ó, meu UberX não vem. Tem que chamar Black, chamar Comfort. Por favor, senhor, me dá uma carona, preciso chegar em casa. O UberX não vem quando a gente chama. Maldito seja o UberX! Ele não vem mais quando a gente chama. Maldito seja esse UberX! Eu não aguento, eu quero chegar em casa. Maldito UberX!